10 dias de oração. Famílias fiéis até o fim. Dia 7. O investimento seguro para a família. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Deuteronômio capítulo 28, verso 12. O rico domina o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Provérbios capítulo 22, verso 7. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. Eclesiastes capítulo 10, verso 18. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Ageu capítulo 1, versos 9 e 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Romanos capítulo 13, verso 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram-se a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10. Motivos de oração. Número 1. Para que você e sua família coloquem Deus em primeiro lugar nas questões financeiras e sejam sempre fiéis nos dízimos e nas ofertas. Número 2. Por seus 5 familiares. Reconhecer a soberania de Deus. Aquilo que está na base da integridade comercial e do verdadeiro êxito é o reconhecimento da propriedade de Deus. O Criador de todas as coisas é seu proprietário original. Somos seus mordomos. Tudo o que temos foi confiado por Ele para ser usado de acordo com a sua direção. O dinheiro não nos pertence. Não nos pertencem casas e terras, quadros e mobiliário, vestidos e luxos. Somos peregrinos, somos forasteiros e temos apenas asseguradas as coisas necessárias à saúde e à vida. Nossas bênçãos temporais nos são dadas em confiança, a fim de se provar se nos podem ser confiadas as riquezas eternas. Se formos achados fiéis a Deus, então receberemos aquela que deve ser nossa própria posse: glória, honra e imortalidade. Temos que dar conta. Devemos sempre nos lembrar de que no juízo vamos enfrentar o registro da maneira pela qual usamos o dinheiro de Deus. Grande parte é usada na satisfação própria, no próprio interesse, e isso não produz nenhum bem real, mas causa dano. Se entendemos que Deus é o doador de todo o bem, que o dinheiro lhe pertence, então exerceremos sabedoria ao gastá-lo em conformidade com sua santa vontade. O mundo, seus costumes e suas modas não serão nossa norma. Não teremos o desejo de conformar-nos com suas práticas. Não permitiremos que nossa própria inclinação nos controle. Em nosso uso do dinheiro, podemos torná-lo um instrumento de progresso espiritual, considerando-o como sagrado depósito,
não para ser usado com o objetivo de promover o orgulho, a vaidade, o apetite ou a paixão. Educação financeira para as crianças. Ainda bem jovens, os filhos devem ser ensinados a ler, a escrever e compreender algarismos, de maneira que mantenham sua própria contabilidade. Podem progredir avançando passo a passo nesse conhecimento. Que as crianças sejam ensinadas a registrar as contas. Isso as habilitará a serem exatas. O menino esbanjador será um homem esbanjador. A menina vaidosa, egoísta, que só cuida de si, será o mesmo tipo de mulher. Devemos nos lembrar de que há outros jovens pelos quais somos responsáveis. Se ensinarmos aos nossos filhos hábitos corretos, poderemos, por meio deles, influenciar outros jovens. Eliminar hábitos extravagantes. Ensinem aos filhos de vocês que Deus tem reivindicações sobre todas as suas posses e que nada jamais as poderá cancelar. Tudo o que têm é apenas emprestado, para testar se serão obedientes. O dinheiro é um tesouro necessário. Não deve ser desperdiçado com os que não necessitam dele. Alguém precisa das doações voluntárias de vocês. Se vocês tiverem hábitos extravagantes, arranquem esses hábitos de sua vida o mais rápido possível. A menos que façam isso, vocês estarão falidos para a eternidade. E os hábitos de moderação, economia e trabalho são, mesmo neste mundo, melhores para vocês e seus filhos do que uma rica herança. O amor não é expresso pela extravagância. Imploro, não consumam seu dinheiro com o embelezamento de suas casas, pois é o dinheiro de Deus, e ele será requerido novamente de vocês. Pais, por amor a Cristo, não usem o dinheiro do Senhor para satisfazer os caprichos de seus filhos. Não lhes ensinem a procurar a moda e a ostentação para obterem influência no mundo. Não ensinem seus filhos a pensar que o amor de vocês por eles devem ser expresso por concordarem com o orgulho, a extravagância e o gosto deles pela exibição. Não há tempo agora para inventar maneiras de usar o dinheiro. Coloquem sua criatividade em ação para ver de que forma vocês podem economizar. Aprendendo a economizar. A luz que Deus me deu é a de que devemos ter o cuidado de não gastar nosso precioso tempo e dinheiro de forma imprudente. Muitas coisas podem agradar nossa fantasia, mas devemos nos abster de gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Necessitaremos de muitos recursos para fazer a obra avançar firmemente em nossas cidades. Cada um deve ter uma parte a desempenhar na obra do Senhor. Os pais devem dar aos filhos lições de economia, para que os membros mais novos do rebanho possam aprender a participar da responsabilidade de sustentar a causa de Deus neste tempo. Lições sobre o valor do dinheiro. O dinheiro que vem às mãos dos jovens com apenas pouco esforço de sua parte não será valorizado corretamente. Alguns têm de ganhar o dinheiro mediante privações e árduo trabalho. Mas esses jovens estão mais seguros, visto que sabem justamente de onde lhes vem o dinheiro, quanto lhe custam a roupa e a comida, e o que significa conquistar um lar. Há muitas maneiras pelas quais as crianças podem ganhar o dinheiro por si mesmas e levar ofertas de gratidão a Jesus que deu sua vida por elas. Deve-se ensinar a elas que o dinheiro que ganham não lhes pertence para o gastarem conforme sua cabeça inexperiente indique, mas para ser usado cuidadosamente e para ser oferecido para fins missionários. Não devem sentir-se satisfeitas em tomar o dinheiro do pai ou da mãe e depositá-lo na salva de ofertas, quando o dinheiro não lhes pertence. Devem dizer a si mesmos, abre aspas, oferecerei aquilo que não me custa nada? Fecha aspas.
A maldição da inatividade. Em muitos casos, pais abastados não sentem a importância de educar os filhos nos deveres práticos da vida, do mesmo modo que nas ciências. Não veem a necessidade, para o bem intelectual e moral de seus filhos, assim como para sua futura utilidade, de ministrar-lhes cabal compreensão do trabalho útil. Os filhos têm direito a isso, a fim de que, caso sobrevenha qualquer infortúnio, possam manter-se em nobre independência, sabendo utilizar-se das próprias mãos. Se possuem um capital de energias, não podem ser pobres, ainda que não tenham um centavo. O perigo das dívidas. Devemos fugir de dívidas como de lepra. Muitos não se educaram de modo a conservar seus gastos dentro do limite de suas entradas. Não aprendem a se adaptar às circunstâncias. Com frequência, fazem empréstimos e mais empréstimos, ficando sobrecarregados de dívidas e, consequentemente, desanimados. A verdadeira razão de reterem. Vi que alguns se recusam a ajudar a causa de Deus por terem dívidas. Se eles examinassem cuidadosamente o próprio coração, descobririam que a verdadeira razão de não levarem ofertas voluntárias a Deus é o egoísmo. Alguns sempre continuarão devendo. Por causa de sua cobiça, a mão prosperadora do Senhor não estará com eles para abençoar seus empreendimentos. Amam mais este mundo do que a verdade. Não estão sendo habilitados e preparados para o reino de Deus. Atividade missionária. Ligue para os seus 5 familiares para dizer que os ama e que não importa o que tenha acontecido, Jesus está de braços abertos para eles.